A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha estudos e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, o capítulo 5 é o último capítulo desta carta de Pedro, que foi direcionada para os estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, como diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, quando Pedro começa a escrita da sua carta, ele identifica os seus destinatários. Nós gravamos no vídeo 1 sobre a passagem de Pedro na região da Galácia, que se encontra em Gálatas, no capítulo 2, quando Pedro teve uma conversa um pouco mais ríspida com Paulo a respeito da questão da circuncisão. Mas eu só quis voltar aqui para 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, para destacar os destinatários da carta. Agora vamos entrar no texto de hoje. E esse capítulo 5, ele é dividido em 7 partes. A primeira parte fala a respeito da responsabilidade no exercício do ministério pelos presbíteros e vai dos versículos 1 até o versículo 5. Vamos ler aqui. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aqui nós temos uma revelação. Pedro era um presbítero. Segundo, qual a recomendação para os presbíteros? Ele fala, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, que sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, no versículo 1, ele está falando sobre o ofício de presbítero, que ser um presbítero exige que você seja, vou voltar aqui no versículo 1, testemunha das aflições de Cristo. Ou seja, é necessário que você também vivencie muitas batalhas e dificuldades na pregação da palavra. Assim como Jesus, quando exerceu o seu ministério, precisava se dedicar para ir a vários lugares para proclamar o reino de Deus e precisava acolher as pessoas, precisava ouvir as pessoas, orar a Deus, jejuar para que pudesse estar pronto, também orientar os seus discípulos para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. O presbítero também é testemunha das mesmas aflições de Cristo. Muitas vezes, como um presbítero, como um líder, você vai ser acusado ao pregar contra o pecado que está no mundo, que está no meio da igreja. Quando uma pessoa que está dentro da igreja sendo cuidada, apacentada, precisa receber uma palavra mais dura, uma palavra mais de correção em relação àquilo que ela vem fazendo, gera aflição, gera muitas vezes uma dificuldade nesse tipo de conversa. E assim como Jesus teve dificuldades, às vezes, conversando com algumas pessoas, como, por exemplo, quando ele conversa com o jovem rico, existe ali uma dificuldade. Jesus fala para ele assim, fala para ele uma palavra que não era uma palavra agradável. Dizer a ele que deixasse o amor que ele tinha ao dinheiro. Quando Jesus teve uma conversa com uma mulher samaritana, Jesus disse a ela que ela já havia tido 5 maridos e o sexto também não era seu marido. Então Jesus, no cumprimento do ministério, existem algumas aflições, algumas batalhas. E Pedro fala, se você é presbítero, se você é liderança, muitas vezes você vai passar por aflições as mesmas de Cristo. E você, assim, por outro lado, também vai ser participante da glória que se há de revelar. A glória que vai ser revelada é que Cristo voltará
para buscar a sua igreja, e todos aqueles que tiverem cumprido o seu propósito receberão, serão participantes dessa glória. Agora no versículo 2, qual é a função do presbítero? Versículo 2, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. O rebanho de Deus são as pessoas que seguem o reino de Deus. A Bíblia faz muitas comparações. Já no Antigo Testamento, o próprio rei Davi, quando escreveu o Salmo 23, que é muito conhecido, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi se coloca como se fosse uma ovelha que tem o Senhor como o pastor que cuida da sua própria alma. Ele mesmo exercia essa função de pastor que cuidava do rebanho do seu pai. E ele entende o Senhor olhando para a própria realidade dele. Davi chega a ver o Senhor como o pastor dele. E aqui, usando a mesma linguagem que os discípulos já conheciam da leitura do Antigo Testamento, que era a Bíblia, que eles conheciam no tempo deles, vem e fala: apacentai o rebanho de Deus, ou seja, cuidem das almas, cuidem das pessoas que estão entre vocês, tendo cuidado dele, ou seja, tendo cuidado das pessoas, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto. Então Pedro fala: se você teve uma chamada de Deus para exercer liderança como presbítero, aqui ele está falando a respeito dos presbíteros, mas nós podemos fazer a interpretação de quem é o presbítero. Ele é uma liderança, ele é uma pessoa que exerce uma liderança na igreja. Então, seja presbítero, seja pastor, seja um diácono, seja um líder de jovens, seja um líder de círculo de oração, seja uma irmã que cuida de um grupo de mulheres, seja um líder de uma célula, você que é responsável por pessoas que estão seguindo a Deus, que vocês façam isso não por força, mas que seja algo voluntário, que seja uma oferta de um serviço para o reino de Deus. Não faça isso por torpe ganância, mas faça de ânimo pronto. Não existe problema algum daqueles líderes que são separados pelo ministério para servirem como missionários, que recebem o seu sustento a partir das ofertas que são dadas para a igreja. Mas nunca faça o trabalho em função daquilo que você recebe financeiramente. Aquilo que você recebe financeiramente pelo trabalho que você faz é a oferta que lhe é devida pelo seu trabalho prestado para Deus e que é digno de honra pelo cuidado do povo de Deus. Mas é necessário que nunca se olhe para a possibilidade do ganho financeiro, da oferta, das vantagens que servem para si mesmo, mas o trabalho deve ser realizado porque o objetivo consiste em fortalecer o povo de Deus. Versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nesse versículo 3, nem como tendo domínio, Deus não levantou você, que é líder da igreja, para mandar na vida das pessoas que você está cuidando. Tem muitos líderes religiosos que ficam cuidando das pessoas que estão na igreja, querendo saber quais são os passos delas para que possam ter dominação. Pessoas assim não são líderes de Deus. Se você frequenta uma igreja e percebe que o seu pastor ou o seu líder fica controlando os mínimos detalhes da sua vida e quer exercer um controle além daquele que é necessário para que você se mantenha firme com Deus, desconfie. E se você é líder, saiba que a sua liderança está sempre baseada na palavra de Deus. Seja em qualquer setor da vida que você vai conversar com as pessoas, é necessário que todas as conversas, seja no aconselhamento financeiro, sentimental, familiar, profissional,
no desenvolvimento da carreira, no relacionamento com os amigos e com as pessoas, das pessoas que você está cuidando, qualquer assunto sobre o qual você estiver conversando com as pessoas, precisa ser um assunto que está sendo conversado para que as pessoas recebam a direção de Deus e não um encaminhamento, um direcionamento para o seu interesse. Aliás, aqui em Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala a respeito dessas pessoas. Veja, em Filipenses, no capítulo 3, Paulo traz uma recomendação para que as pessoas tomem cuidado com aqueles que são cães, que são maus obreiros. Veja, ele fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. E aí lá na frente, nesse mesmo capítulo 3, Paulo traz a necessidade de que as pessoas tomem cuidado. Ele fala assim, ó, no versículo 17 até o 19. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então Paulo se coloca como um exemplo a ser seguido. Versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então aqui Paulo fala para os filipenses que havia pessoas que Paulo lamentava. Paulo chegava a, creio eu aqui, pela leitura do versículo 18, a interceder por eles. E muitas vezes a chorar por ver que havia pessoas que eram enganadas por líderes que estavam preocupados com o seu próprio ventre, ou seja, estavam preocupados com os seus próprios interesses. E o detalhe é que eles estavam recebendo glória, porque Paulo dá essa informação para nós. Ele diz: e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Assim como hoje nós sabemos que existem igrejas e líderes que são enganadores e que procuram colher pessoas para atender ao seu próprio interesse, já no tempo de Paulo havia pessoas que conseguiam ter êxito e um relativo sucesso, porque eles conseguiam enganar pessoas. Paulo chega a dizer aqui, mas ele alerta os filipenses dizendo assim: tem essas pessoas por aí, eu falo que eles são inimigos de Cristo chorando, mas eles só pensam em coisas terrenas. Então, voltando aqui para 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 2, nós vemos que o apacentar o rebanho é necessário que seja com cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, nem de ânimo pronto. Aí versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, nós lemos aqui Filipenses capítulo 3, no versículo 17, em que Paulo fala: sede, pois, meus imitadores. Ou seja, Paulo se coloca como exemplo. E Pedro fala da mesma forma para os presbíteros: vocês têm que ser exemplo. Não é para vocês dominarem sobre a vida das ovelhas, mas é para vocês terem um espírito voluntário para servir a eles, não por ganância, né? E nem, mas de ânimo pronto. Versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, aqui Pedro está falando claramente a respeito de Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu falei aqui que a primeira parte era do versículo 1 ao 5, né? Mas agora que eu, olhando novamente aqui, eu errei na referência. A primeira parte que Paulo fala sobre os presbíteros, que Pedro fala a respeito dos presbíteros, é do versículo 1 até o versículo 4.
O versículo 5 e o versículo 6 fala, na verdade, sobre humildade. Fala sobre ninguém querer ser superior em relação ao outro. Aqui no canto superior eu vou deixar a informação para o vídeo de Marcos, que fala sobre a necessidade de sermos humildes. Então, lendo novamente os versículos 5 e 6. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos, sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Revestir é vestir uma vez, revestir é vestir mais uma vez, colocar mais uma camada. Então veja, ele fala, não basta ser humilde, é necessário que você seja humilde e é necessário que você se revista, coloque mais uma camada de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No livro de Provérbios, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Por que Salomão escreveu isso em Provérbios? Porque quando a pessoa é arrogante, ela menospreza as pessoas à sua volta e ela não consegue estabelecer contatos com as pessoas para fazer negócios e também não consegue estabelecer contatos com pessoas que podem ajudá-la a melhorar os seus resultados. A pessoa soberba, arrogante, orgulhosa sabe tudo. Ela não precisa aprender nada com ninguém. E ela tem o direito de colocar a sua vontade sobre toda e qualquer pessoa. E isso faz um relacionamento conjugal, um relacionamento com a família, um relacionamento com os filhos desmoronar. Porque qual é o filho que tem alegria de conversar com uma mãe, com um pai ou com um avô que é soberbo, que sempre vai apontar o dedo e dizer: você não sabe de nada, eu sei de tudo. Então, a soberba, ela antecede a ruína, porque a ruína, a desgraça do divórcio, da separação, do relacionamento ruim com os filhos, com os pais, a incapacidade de estabelecer bons contatos no trabalho, de estabelecer novas amizades com novas pessoas que vão trazer novas ideias, que vão ajudar e favorecer o seu crescimento pessoal. Tudo isso é prejudicado pela soberba. Então, Pedro diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o próprio Deus resiste a quem é orgulhoso. Por que Deus resiste ao soberbo? Porque o soberbo não tem condição de amar o próximo como a si mesmo. Porque o soberbo nunca vai ver o outro como semelhante dele, mas vai ver sempre o outro como inferior. Sendo que Paulo recomendou ali no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 3, no capítulo 2 de Filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quem é soberbo não consegue ver o outro como seu igual, mas se vê como superior em relação ao próximo. Então Deus não tem como se agradar do soberbo, mas ele resiste a quem é soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O que é graça? Graça é o favor de Deus. E o favor de Deus se manifesta de várias formas. Se manifesta derramando graça para que a pessoa possa trabalhar, derramando graça para que a pessoa tenha a alegria e a humildade de Deus para conversar com os seus filhos, com o seu cônjuge, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, para estabelecer bons relacionamentos. Graça para a pessoa conseguir ver o outro como seu irmão, como seu igual, para que a pessoa tenha misericórdia. Então Deus dá tudo isso, ele dá graça, misericórdia, amor no coração, a presença do Espírito Santo, a sabedoria para abençoar e ajudar os próximos. Tudo isso são graças de Deus. Deus ele dá essas graças aos que são humildes. Portanto, o versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse versículo 6 nos ensina que muitas vezes existem momentos em que nós estaremos em dificuldades, mas nesses momentos precisamos
nos humilhar diante de Deus e entender que a exaltação virá no tempo de Deus. Toda aprovação vem com um propósito. Durante o tempo da tribulação, Deus nos dá paciência, experiência e também esperança, e nos dá mais capacidade para vencer problemas. Vou deixar no canto superior informação para um vídeo que fala sobre esse assunto. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 7 começa o terceiro tema. O primeiro tema, versículo 1 até o versículo 4, fala a respeito do exercício do ministério, de como ser um presbítero, como ser um líder. Os versículos 5 e 6 falam a respeito de humildade, falam sobre a necessidade de sermos todos sujeitos uns aos outros e de nos respeitarmos e nos amarmos, e que se a soberba, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem é humilde, e por essa razão nós devemos ser humildes. O versículo 7 apresenta o tema da ansiedade, é o terceiro tema desse capítulo. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas vezes nós ficamos ansiosos, querendo antecipar o futuro para o presente? O que é ansiedade? Ansiedade acontece quando os nossos pensamentos ficam acelerados. Quando o nosso pensamento fica acelerado, nosso coração começa a bater mais forte e nosso corpo físico sente essa preocupação e acaba perturbando o nosso coração. Muitas pessoas morrem de infarto, muitas pessoas sofrem com um acidente vascular cerebral em razão de um problema na circulação que ocorre pela aceleração do pensamento. Quando você pensa: como vai ser a minha entrevista amanhã? Como vai ser como vão ser os meus próximos dias agora que peguei essa doença? Como é que vou vencer e sair dessa situação? E a pessoa muitas vezes fica imaginando o pior e fica já antecipando a desgraça. Se você está passando por uma situação assim, pare de pensar no futuro. Pense e também pare de pensar de fazer projeções negativas. E também pare de falar palavras negativas, de que agora vou morrer, agora não tenho como sair dessa situação. Se você está com uma doença grave, diga: glória a Deus, vou viver o melhor dia que eu puder viver nesse momento em direção à minha recuperação completa. E se for da vontade de Deus que nesse processo eu venha a ser tomado para Ele, que os meus dias sejam dias maravilhosos com a minha família, para estabelecer o melhor relacionamento que eu posso ter com eles agora, porque esse é o meu presente. Quando você toma essa postura, você vai perceber que o teu cérebro vai se acalmar, a tua circulação vai repousar, você vai usar os seus dias para consumir mais água, para dormir, simplesmente deitar e dizer: essa minha situação está na mão de Deus. E o que eu posso fazer hoje de melhor para ajudar a resolver essa situação? E eu vou fazer aquilo que está no meu alcance hoje. E vou viver apenas o hoje, o presente, o agora, deixando que o futuro e as preocupações que o futuro trará fiquem para diante. É necessário apenas fazer a sua parte, não antecipe o futuro. De outro lado, aproveitando, o texto não fala sobre ansiedade, é sobre depressão. Fala o versículo 7 sobre ansiedade. Mas aproveitando, vamos fazer um comentário sobre a depressão. Na depressão, acontece um processo em que a pessoa pensa em muitas coisas ruins que aconteceram no seu passado ou que estão acontecendo agora. E então a pessoa sente que não tem como resolver o problema.
então ela se abala e ela se inclina e se recolhe. Não faça isso. Seja qual for a situação que você está passando, ela vem para que você desenvolva resistência. Então diga, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Já deixei o vídeo que fala a respeito desse assunto, sobre as lutas e as aflições da vida, né? Agora, o versículo, então, seja ansiedade, seja depressão, tudo depende da postura, do seu posicionamento. Você pode acrescentar um côvado à sua altura, você pode tornar um fio de cabelo seu branco, você pode fazer com que o futuro seja vivenciado nesse momento? Não pode. Então, ao invés de se preocupar, faça o melhor que você pode agora. Se alguma coisa já lhe aconteceu, o seu presente não precisa repetir o seu passado. Você pode tomar atitudes corretas agora e reverter esse processo. Pode levar alguns anos para que você consiga limpar tudo aquilo que ficou mal resolvido no passado. Mas se você persistir e for constante em tomar atitudes corretas, com o passar do tempo, as feridas que ficaram das más decisões se cicatrizarão e você conseguirá ter uma nova vida. Mas se você persistir em fazer coisas erradas, você vai aumentar a sua ferida, você vai aumentar a profundidade do poço em que você já está afundado. E isso vai gerar resultados piores para você. Então, se você fez alguma bobagem no passado e você vê que vai levar tempo para reconstruir a sua vida, seja corajoso. Você teve a tolice de tomar a decisão errada sem pensar melhor no passado. Não faça e que colocou você na situação atual. Não continue fazendo isso. Olhe agora para um futuro melhor e comece a reconstruir a sua vida fazendo coisas certas para reconstruir a sua vida para o melhor. Esse é o versículo 7. Fala sobre ansiedade, mas nós aproveitamos e falamos sobre depressão e sobre tomar atitudes certas valorizando o presente. Agora vem o versículo 8. O versículo 8 e o versículo 9 falam que nós precisamos ser vigilantes e precisamos ter resistência em relação ao diabo. Nesses dois versículos, Pedro nos fala a respeito dos ataques do diabo. Ele fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nesse versículo 8, Pedro está dizendo que nós precisamos ter os nossos pensamentos sempre bem direcionados, porque o diabo, que é o nosso adversário, está sempre em nosso derredor. Quem está ao nosso redor é Deus. Ele está à nossa volta. O texto de Salmo, no Salmo 34, está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos ver Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então esse texto nos mostra que quem fica ao redor daqueles que respeitam a Deus é o anjo do Senhor. Agora, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Apesar dele saber que o anjo do Senhor está ao nosso redor, ele fica andando em volta e ali pelas proximidades, bramando como leão. Como leão porque ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão que realmente brama e dá a palavra final, que resolve,
que decide o caso. Satanás, ele tenta parecer que é maior do que realmente é. Ele tenta fazer você pensar que aquilo que você está enfrentando já está perdido. Mas não acredite nesse pensamento que vem do diabo, porque esse pensamento está vindo do seu derredor. Colha a palavra de hoje do Salmos 34:7. O anjo do Senhor está ao seu redor e ele está aí para te dar o livramento. Tome posse da palavra de Deus que diz que com ele você pode todas as coisas. Ele está buscando a quem possa tragar. Ele está procurando alguém que ele possa, porque ele não pode. O diabo não pode tocar em ninguém que não lhe dê oportunidade. Por isso, Pedro fala: sede sóbrios. Ser sóbrio significa ter bom juízo, significa não dar ouvidos a pensamentos tolos. Muitas pessoas, quando se deparam com uma situação, ficam angustiadas e começam a dar lugar a pensamentos tolos. É uma tolice pensar que não existe resposta e solução para qualquer problema que seja. Mesmo diante da morte, mesmo que o médico diga que você vai morrer daqui a um mês porque a sua doença é terminal, se você for sóbrio e estiver com fé, você vai orar e dizer a Deus: Deus, de duas uma, ou Senhor, me prepara para que eu possa ter nesses últimos momentos os melhores momentos com a minha família para que a minha alma possa ser encomendada ao Senhor, e aí você vai em paz com Deus e vai viver os seus melhores últimos dias, ou então você vai viver os dias de oração e consagração para que Deus opere um milagre na sua vida e lhe cure. Então, quando você é sóbrio, você não se desespera mesmo nas situações mais adversas da sua vida. Quando você vigia, você cuida dos seus pensamentos, você sempre está olhando para a solução, de forma que você não tem tempo para ficar ansioso ou em depressão, porque você está com a sua mente sóbria, pensando nas estratégias de Deus e nas formas de resolver o problema com a ajuda de Deus. E aí no versículo 9 ele fala assim: ao qual resisti firmes na fé, ou seja, continuem tendo resistência, continuem firmes na fé. A fé em quem? A fé em Jesus. Aqui no canto superior vou deixar uma informação para um link que fala sobre a importância da fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro está dizendo: você está passando por uma luta? Lembre-se que você não é o único. Muitas vezes nós nos fechamos diante de um problema e ficamos olhando apenas para o nosso problema. Quando nós fechamos as cortinas da nossa vida para olhar exclusivamente para os nossos próprios problemas, entramos em angústia. Mas quando entendemos, usamos o juízo, ou seja, ficamos sóbrios e vigiamos, nós abrimos a nossa mente para entender que nós não somos as únicas pessoas do mundo, que o nosso problema não é o maior de todos os problemas do mundo. Existem outras pessoas à nossa volta que estão passando por problemas e muitas vezes os problemas que eles estão passando são muito maiores do que aqueles que eu e você estamos passando. Mas por olharmos e nos fecharmos apenas nos nossos problemas, parece que o nosso problema é muito maior do que de fato é. Então, Pedro fala: resistam na fé diante das dificuldades, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esse é o versículo 8 e 9 que falam a respeito de ter vigilância e resistência com sobriedade. Agora vem os versículos 10 e 11 que falam a respeito de Jesus, que ele é digno de toda a glória. 10 e 11, veja o que diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O versículo 11, a ele seja a glória e o poderio, para todo sempre. Amém. Aqui, Pedro,
está dizendo que é Cristo, que nós padecemos aqui na terra um pouco, mas é Cristo que nos aperfeiçoa. É Ele que nos confirma, nos fortifica e nos fortalece. Muitos cristãos pensam assim: eu nunca vou conseguir ser tão forte como aquele irmão ou como aquela irmã, porque a minha fé não consegue alcançar as mesmas coisas que o irmão fulano ou que a irmã Maria conseguiram. Acredite e ore a Deus e peça que Deus te lhe aperfeiçoe, porque Pedro nos traz uma revelação. É Cristo Jesus que nos chamou e é Cristo, Ele mesmo, que nos aperfeiçoará. Ele fala que Ele mesmo vos aperfeiçoará. Como Ele pode nos aperfeiçoar se nós não pedirmos em oração? Vamos pedir em oração para que Cristo nos aperfeiçoe. Ele nos aperfeiçoará, Ele nos confirmará, ou seja, Ele colocará uma aprovação no nosso caminho, permitirá que nós sejamos fortalecidos, nos preparará para vencermos aquelas dificuldades e com isso nós seremos confirmados. Ou seja, é como se recebêssemos um certificado. Deus vai dar o certificado dizendo: está aprovado. E no momento em que estivermos no processo de aperfeiçoamento até a confirmação, é Ele que nos fortificará e nos fortalecerá. Por isso, Pedro diz: a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Paulo fala isso também, que é Cristo que nos aperfeiçoa, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Ele fala que aquele que em vós começou a boa obra, veja o que ele fala aqui: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então nós vemos que Paulo falou para os filipenses que era para eles terem uma coisa por certo, uma coisa por certa. Ele falou: tenham por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, isso é algo certo, é algo garantido. Quando Cristo começou a fazer uma boa obra na sua vida, Ele certamente a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele também falou a respeito dessa boa obra em 2 Coríntios. Eu dei uma parada no vídeo aqui porque para confirmar o versículo de maneira certa, eu falei 2 Coríntios, mas na verdade é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 9 ele fala: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo falou isso tanto para os filipenses, como também para a igreja de Corinto. Falou para os filipenses que aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo. Por fim, nós vamos para as saudações finais, versículos 12, 13 e 14. O que Pedro fala aqui? Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, nas saudações finais, o que nós vemos é que quem ajudou Pedro a escrever essa primeira carta foi Silvano. Este Silvano é o mesmo Silvano que era companheiro de viagem de Paulo. Nós vemos aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 19, que Paulo fala a respeito dele,
porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve sim. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vemos que Paulo está fazendo referência a Silvano e Timóteo como seus companheiros de viagem, quando ele estava escrevendo essa carta de 2 Coríntios. Vemos também Paulo fazendo referência a Silvano em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 1. Estamos lendo aqui, ó, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele também fala isso em 2 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses. Veja aqui, ó. Tanto em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo cita Silvano, como também aqui, ó, embaixo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este Silvano, ele é a mesma pessoa que é conhecida no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, como Silas. Nós vemos aqui que ele era uma das pessoas que estava em Jerusalém quando Paulo decidiu chamá-lo. Veja aqui no capítulo 15, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então nós vemos que Silas, ele era de Jerusalém, e ele foi chamado para, juntamente com Judas, e foi escolhido, os dois, Judas e Silas, para que pudessem, Judas Barsabás, né? E Silas, para que fossem acompanhar Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias. E nós vemos no capítulo 16 que este Silas foi o Silas que Paulo escolheu levar consigo para fazer a viagem para Filipos. Vemos em Atos 16 que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Atos 16 está contando a respeito da prisão que ocorreu de Paulo e Silas quando eles estavam pregando a palavra em Filipos. Juntamente com Paulo e Silas, aqui, nesse momento, estavam Lucas e também Timóteo. Se nós lermos os versículos anteriores ao versículo 25 em Atos, no capítulo 16, nós vamos ver que Paulo conheceu Timóteo quando ele estava em Listra, aqui no versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então nós vemos aqui, o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas, e Lucas conta que Paulo, quando passou em Derbe e em Listra, conheceu Timóteo, e que era filho de uma judia e de pai grego, e Paulo acabou circuncidando Timóteo, para que ele pudesse fazer parte do time missionário. Então, essa viagem missionária estava contando com Lucas, Paulo, Timóteo e Silas. E quando eles estavam aqui passando por Filipos, ocorreu a seguinte situação. Eles expulsaram o demônio de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, né? Atos 16, versículo 16 conta isso.
E isso fez com que as pessoas que eram os senhores dela ficassem com raiva. Então os seus senhores, versículo 19, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, eles eram donos dessa jovem que era escrava deles. E ela tinha o espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas para as pessoas e os donos dela, os senhores dela como escrava, cobravam recursos financeiros das pessoas. Quando o espírito de adivinhação foi expulso da jovem, ela não poderia mais adivinhar nada. Então os senhores dela ficaram com raiva de Paulo e prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Isso fez com que eles fossem presos. De acordo com os estudos teológicos, Paulo e Silas eram os únicos judeus. Lucas era grego, Timóteo era filho de grego. Então, no momento em que esse time, que era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, estavam pregando em Filipos, eles não pediram que Lucas e Timóteo fossem presos porque eles eram gregos, mas Paulo e Silas eram judeus. E como eles lideravam o movimento de evangelização, toda a revolta dos senhores dessa jovem adivinhadora se voltaram para Paulo e Silas. É por isso que eles foram presos. Existe um registro aqui, no mesmo capítulo 16, que nos leva a acreditar que Silas, assim como Paulo, também tinha cidadania romana. Porque veja o versículo 37. O carcereiro, no versículo 36, depois que eles ficaram presos durante um dia, o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois, saí e ide em paz. Veja aqui o versículo 36 que está grifado aqui na tela. Aí no versículo 37, Paulo dá uma resposta. Olha o que Paulo responde. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Paulo fala em nome dele e em nome de Silas. Então, os teólogos, com base nesse versículo, dizem que provavelmente Silas tinha cidadania romana. No texto que nós lemos em Atos 15, Silas estava em Jerusalém e ele também era judeu. Então ele tinha uma característica semelhante com Paulo. Ele também era judeu e ele também tinha cidadania romana. De alguma forma ele tinha conseguido essa cidadania. Então ele fala: nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Aí versículo 38, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Versículo 39, então vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Então nós vemos aqui que Silas, ele é chamado na Bíblia por dois nomes. Ele é chamado de Silas em Atos dos Apóstolos e ele é chamado em outros momentos de Silvano. Por que acontece isso? Porque Silvano é a forma latina do nome Shila, que é Silas no hebraico. E aqui, nós falamos a respeito disso porque só para destacar que este Silvano que Pedro está referindo aqui em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 12, é esse mesmo Silas que acompanhou Paulo nas viagens missionárias e é o mesmo Silvano que é referido por Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, 1 Tessalonicenses 1:1 e 2 Tessalonicenses 1:1. E ele é referido aqui como Silvano dizendo, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente. Ele fala, eu escrevi para vocês de maneira abreviada por meio de Silvano. Não dá para saber aqui qual foi o real papel de Silvano, se Silvano ajudou Pedro a escrever alguma coisa. Até porque nós vemos aqui nos capítulos anteriores, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós vemos Pedro dizendo, olha, que Paulo fala sobre isso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender,
que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ele fala no versículo 15, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, e como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então nós vemos aqui que Pedro tinha conhecimento a respeito das cartas que Paulo escreveu para a igreja na época em que ele viveu. E ele tinha contato com Silvano. A segunda parte fala assim, ó, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Ou seja, Pedro está dizendo que a igreja que estava na região da Babilônia, né, os irmãos ali também daquela região, também estavam saudando a todos os irmãos destinatários da primeira carta de Pedro. E ele fala, e meu filho Marcos, este Marcos é o Marcos, João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé e que deixou Paulo e Barnabé na região de Perge e retornou para Jerusalém na primeira viagem missionária, como está contado no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 13 e 14, ali conta sobre a primeira viagem missionária. E ali existe um trecho que nos mostra que João Marcos, quando eles chegaram em Perge, ele retornou para Jerusalém. Quando ocorreu a segunda viagem missionária, que está contada em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 16 e 17, Paulo discorda de Barnabé porque Barnabé quer levar João Marcos junto na viagem. E Paulo fala, ele não pode ir conosco porque já desistiu na primeira viagem. E por essa razão eles se dividem. E mais tarde, Paulo vai lembrar de João Marcos como um servo útil para o ministério. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, nós vemos que Paulo chega a pedir que tragam Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, ele fala assim para Timóteo, está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, nesse texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vemos que Marcos, mais tarde, acabou se redimindo com Paulo, a ponto de depois ter sido chamado, a ponto de Paulo, quando escreve a carta para Timóteo, fala, eu só estou com Lucas, traz o Marcos junto. E esse Marcos também é o Marcos, que é chamado João Marcos, que desse relacionamento que ele teve com Pedro, ele acabou sendo o escritor do Evangelho de Marcos. Então, o segundo evangelho que hoje está no Novo Testamento na Bíblia foi escrito por esse Marcos aqui, que na verdade é João Marcos. E por último ele fala, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O ósculo é o beijo no rosto que os judeus costumeiramente dão como uma forma de cumprimento e de expressão de amor. Então, Pedro está dizendo, continue se cumprimentando, se saudando, se respeitando, e a paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, com isso, nós terminamos hoje, lendo esse capítulo 5, e terminamos os estudos, as meditações na carta de 1 Pedro. No link da descrição do vídeo, vou deixar aqui os links para os outros vídeos, que são de 1 Pedro, os capítulos 1, 2, 3 e 4, para você que tem mais interesse em estudar a carta como um todo, né, na sua totalidade. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque nós estamos sempre fazendo leituras e meditações na Palavra de Deus. Se você acessou esse vídeo, saiba que tem outras playlists aqui no canal sobre Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas,
2 Coríntios e estamos gravando os textos de Tiago. 1 Pedro terminou hoje e assim vamos. Convide também as pessoas que você conhece que têm interesse no estudo da palavra, e se a mensagem que você ouvir em algum dos vídeos falar ao seu coração e você lembrar de alguém que precise ouvir aquela palavra, compartilhe o vídeo para que essa pessoa possa se achegar mais a Deus e conhecer a palavra que possa ajudá-la. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia na paz de Cristo Jesus.